Batista, diretora do Nova África, da Faculdade de Economia da Universidade Nova, estuda estas movimentações, estuda outras coisas, mas também a movimentação de refugiados e imigrantes. E vamos começar precisamente por a particularidade de um refugiado. O que é um refugiado? Muito obrigada, antes de mais, aqui pela oportunidade. E esta é uma questão que muitos de nós estão a colocar neste momento. O que é de facto um refugiado? Porque a definição legal de refugiado é aquela que ouvimos agora nas vossas peças, que dizem que o refugiado é aquela pessoa que está a fugir de uma situação desesperada, de guerra, de discriminação, seja ela política, religiosa ou outra. Só que hoje em dia nós temos muito mais pessoas desesperadas a fugir de situações de fome, situações que são agravadas, por exemplo, por alterações climatéricas, e, portanto, há aqui um conjunto de pessoas que sabe que está a pôr a sua vida em risco quando decide vir para a Europa, por exemplo, e ainda assim decide fazê-lo porque a situação em que vive é absolutamente desesperada. E, portanto, hoje em dia nós estamos aqui exatamente a pensar em, enfim, o que é de facto um refugiado? Será que este conceito devia ser alargado? Quantas pessoas mais precisam de proteção que não são apenas aquelas que fogem da guerra? Porque um resumo daquilo que nós estávamos aqui a ouvir nestas reportagens é as pessoas estão em fuga. Exatamente. Em fuga. Fogem da guerra, fogem dos ataques, mas os ataques da fome. E fogem da fome. Da fome, fogem de... A fome também é uma guerra. Exatamente. E aqui o que nós vemos muitas vezes, e o que traz nesta situação, destas mortes no Mediterrâneo que estamos a assistir ainda mais dramática, é que muitas vezes as pessoas que estão a vir são as melhores. E as melhores quer dizer o quê? Quer dizer que são aquelas que são mais empreendedoras, as que são mais qualificadas, que são mais corajosas e que decidem fazer alguma coisa para mudar as suas vidas. E são estas que se estão a perder neste caminho. E aqui... temos de pensar obrigatoriamente o que é que podemos fazer para alterar esta situação. Porque, por um lado, há esta questão, e enfim, as questões que temos estado a discutir hoje, daquelas pessoas que chegam, que pedem asilo e ficam como refugiadas. E essas precisam de apoio. Mas há muitas outras que estão a arriscar tudo o que têm na vida para se pôr nas mãos de traficantes, para vir para a Europa, e muitas delas acabam por morrer pelo caminho. Porque aqui há uma diferença. Nós acompanhámos, infelizmente, as pessoas que fugiram da Ucrânia, mas fogem para voltar. Na Síria a mesma coisa. Muitos querem voltar à Síria, querem voltar a uma Síria com oportunidades, com justiça, com paz. E depois há os outros. Mas eu diria que, enfim, agora quase que uma discussão mais filosófica do que é ser migrante, eu acho que essa vontade de voltar está presente na maior parte dos migrantes. Evidente. A questão aqui é aquela necessidade humana de, enfim, garantir a subsistência do próprio e da sua família. E quando nós pensamos até noutras políticas que possam, no fundo, contribuir para resolver este problema, é muito difícil encontrar uma política de desenvolvimento que tire uma pessoa da pobreza como faz a migração. Nós, enfim, enquanto eu sou economista de desenvolvimento, e o que nós sabemos é que a migração é a política mais eficaz para tirar alguém da pobreza. E o que os migrantes fazem é exatamente isto, é tentar a sua sorte. Agora, o que nós devíamos pensar é o que é que podemos fazer que não seja deixar estas mãos no caminho deste caminho, nestas rotas ilegais, nas mãos dos traficantes, o que é que podemos fazer na origem. Porque as políticas mais eficazes são nos países de origem e não nos países de trânsito. Quer dizer, estas políticas que temos vindo a assistir com a Líbia, que, enfim, que neste momento está transformada num sítio onde os migrantes são sujeitos muitas vezes a situações de quase escravatura, ou outros países de trânsito, estas políticas não funcionam. O que é preciso é trabalhar na origem para tentar prevenir estas situações. E nós, no Centro de Nova África da Nova SBE, fizemos a primeira avaliação de impacto destas políticas que são, enfim, Bruxelas, a Comissão Europeia gasta milhões e milhões de euros todos os anos a fazer as chamadas campanhas de informação, em que tentam informar estas pessoas que querem vir para a Europa do risco que é, da probabilidade que têm de morrer no caminho. Mas a questão é, eles já sabem. Nunca ninguém tinha feito este estudo. Nós fizemos este estudo, mas qual foi o ponto? O que nós fizemos foi uma avaliação, não só do impacto que estas campanhas de informação têm ou não têm nas escolhas destas pessoas, mas dar políticas com alternativas, ou seja, informar, mas dizer à pessoa que pode, por exemplo, fazer um curso de formação profissional em que aprende a trabalhar na construção, a fazer reparação de telemóveis, trabalhar com eletricidade. E isto no fundo, são formações que garantem às pessoas que podem arranjar emprego com mais facilidade, seja no seu país, seja em países limítrofes, ou mesmo vir para a Europa, mas vir para a Europa com um visto legal para trabalhar e evitar todo esta tragédia humana que estamos a assistir neste momento. No caso de pessoas que fogem de países em guerra, não é possível fazer isso, seguramente, porque as pessoas estão ali entre a guerra e alguma sobrevivência. Os planos para acolher são eficazes? Ou seja, aproveitar, muitas dessas pessoas, nós víamos na Síria, na Ucrânia, é óbvio, está muito recente, muito presente na nossa memória, mas na Síria havia pessoas com enorme instrução,
médicos, quadros superiores que fugiram. Nós temos já mecanismos na Europa para os acolher? Sim, digamos que tem estado a melhorar. Houve um estudo que foi feito ainda na altura da Síria que mostrava que o facto de a maior parte dos países europeus não terem dado o direito imediato a trabalhar, a aceder ao mercado de trabalho nestes refugiados, causou perdas económicas enormes para a Europa, porque a Europa tem mercados de trabalho. A Europa é um continente envelhecido, em que faltam pessoas para trabalhar, não é? Nós, enfim, vemos isso todos os dias também em Portugal, e estas pessoas poderiam estar a contribuir. E, portanto, houve um estudo que mostrou exatamente que o facto de não se ter dado o direito a trabalhar aos sírios fez com que houvesse perdas enormes em termos económicos, enfim, para lá da própria, do bem-estar destes refugiados que se integram muito mais facilmente nas sociedades quando podem trabalhar. E, portanto, nós agora com a Ucrânia vimos que a política já foi melhor, porque aqui as pessoas já lhes foi dada aos imigrantes, aos refugiados ucranianos, a possibilidade de imediatamente começarem a trabalhar, terem mais apoio e, portanto, isso foi uma boa melhoria em termos de desenho de políticas de integração. Agora, temos os refugiados de que estamos hoje a falar, porque realmente os números são impressionantes e em crescendo, mas se pensarmos em todos os outros migrantes que não são menos, e a tendência é exatamente que continuem a crescer, porque enfim, outros estudos mostram também que o que acontece com os migrantes económicos é que, e o que nós vimos durante a pandemia foi que quando não há recursos financeiros, as pessoas não saem de onde estão, porque a migração é cara. Agora, quando as pessoas começam a ter um rendimento médio mais elevado, quando recebem remessas para financiar, eles vêm ainda mais. E, portanto, nós ainda estamos nesta fase, nomeadamente o continente africano, nós estamos a receber cada vez mais pessoas que precisam, que querem encontrar uma vida melhor. Mas é aqui que depois entra aqui esta ideia de que nós temos de ir à origem e dar alternativas às pessoas para alargar um bocadinho o seu leque de escolhas e para as trazer de forma legal, de forma a que não haja este desperdício de vidas humanas a que estamos a assistir. E com um projeto de vida. Cátia, obrigada pela sua presença neste jornal no Dia Mundial do Refugiado.